No programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre infecção hospitalar. Quais as modalidades, quais os cuidados que você tem que ter para prevenir a infecção hospitalar. E o convidado é Nilton Cavalcante, ele é médico infectologista. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Hospitalar é uma síndrome infecciosa que a pessoa pode adquirir após a sua hospitalização ou a realização de um procedimento ambulatorial. Você tem cuidado com a higiene quando você está em um ambiente hospitalar? Sim, eu passei por isso há uns dias atrás. Meu esposo ficou 4 meses, 12 dias internado. Eu visitava ele todos os dias. Eu entrava, lavava as mãos, saía, lavava as mãos. Eu procuro ter sempre lavar a mão e passar álcool, né? Que tem disponível no hospital, eu costumo passar. Tenho, sem dúvida. A gente tem que ter, né? Tenho sim. Inclusive até aprendi, esse dia eu estava vendo uma reportagem através da mídia, né? Como lavar as mãos, essas coisas, né? Até achei interessante, que a gente não tinha por hábito fazer isso, né? Vou falar para você mais ou menos. Não é? Uma vez que a gente até esquece, né? Então, é uma coisa que a gente não pode esquecer. Sim. Logicamente. Essa doença não é causada apenas por descuido em hospitais, mas também pela falta de higienização das mãos, por exemplo. Você já foi vítima de alguma infecção hospitalar? Já, recentemente eu fui num hospital oftalmológico para tirar um corpo estranho que tinha no olho e aí, em seguida, eu peguei conjuntivite. Fiquei uns 30 dias com conjuntivite. Eu peguei uma vez quando eu ganhei neném, há muitos anos atrás, né? Eu fiquei muito mal, mas graças a Deus eu melhorei. Não, nunca fui. Não, nunca fui. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Nunca. Durante o atendimento, você presta atenção se o médico lavou as mãos ou trocou de luvas? Presto. Presta atenção sim, porque eu tenho medo. Eu fiquei de olho nas enfermeiras do meu esposo, quando eles iam trocar ele, quando eles iam fazer limpeza na cátrio, né? Eu sempre olhava que elas tinham lavado a mão, colocar luva, essas coisas tudo. Eu presto atenção, sim. Presto atenção. Não tinha pensado nisso ainda, sabe? Não tinha pensado, não. Essas coisas não. Mas eu sei que a maior parte das bactérias que as pessoas pegam é através disso, né? Às vezes acaba de mexer numa doença contagiosa e nem lava as mãos, essas coisas. Então, coisa que a gente fica assustado, né? Presto, sim. Isso daí a gente presta atenção, mas às vezes a higiene dele já está sentado na cadeira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1.400.000 pessoas no mundo sofrem com essa doença. E este é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Nilton José Fernandes Cavalcante é médico infectologista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É presidente da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. É mestre em microbiologia pela Unifesp e doutor pela Faculdade de Medicina da USP. É coordenador da área de infectologia em saúde pública do programa de pós-graduação da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Nilton José Fernandes Cavalcante é membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo aí na sua tela o nosso canal no YouTube. Se você perdeu algum programa ou gostaria de assistir novamente uma entrevista sobre um tema específico, basta você acessar esse canal. Todos os programas já veiculados se encontram à sua disposição. E semanalmente ele é atualizado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o Dr. Nilton Cavalcante. Ele é médico infectologista. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer recebê-lo aqui. A satisfação. Vamos então falar um pouquinho da prevenção de infecção hospitalar. Então, prevenção é sempre o mais importante. Né? Isso nós já recebemos aqui médicos que tratam especificamente de câncer, de doenças, e todos são unânimes em afirmar, a prevenção, tudo passa pela prevenção. Se você prevenir, fica tudo mais fácil. Exatamente, exatamente. E por incrível que pareça, uma medida tão simples como a higiene das mãos, legalmente falando, lavagem das mãos, né,
pode reduzir a chance de infecção e várias das infecções hospitalares são evitadas, reduzidas com uma medida tão simples como essa. Eu leio alguma coisa sobre isso, sou leigo, lógico, no assunto, mas a gente tenta acompanhar. E, infelizmente, também aconteceu um caso na minha família, um tempo atrás. Um parente meu fez uma intervenção cirúrgica delicadíssima, cardíaca, ficou 11 horas na mesa. Foi muito complicado. A cirurgia foi bem sucedida. Aí, na cicatrização do corte, teve um probleminha de infecção, ele veio a morrer em função dessa infecção e não da cirurgia cardíaca, que foi super delicada. Eu gostaria de deixar claro que na questão da prevenção, não é somente a higiene das mãos que determina isso. Tem fatores próprios do indivíduo, da pessoa, que é o doente, o paciente, fatores relacionados à agressividade do agente microbiano, a bactéria, por exemplo, e fatores externos do ambiente que podem ser trabalhados exatamente de maneira adequada para reduzir a ocorrência de infecção. Eu vou dar exemplo para facilitar. Fatores relacionados ao paciente, por exemplo, as condições de imunidade. Se ele é um paciente que está em tratamento com medicamentos imunossupressores, como o tratamento oncológico, com quimioterápico, como o tratamento após transplante com aqueles medicamentos que vão reduzir a chance de rejeição, e até mesmo pacientes com outras doenças, como infecção pelo HIV e outras doenças que causem redução no mecanismo normal de defesa desse indivíduo. Essa é o que popularmente o pessoal falava, você está com a resistência baixa. Isso, exatamente. É o indivíduo com a resistência baixa. Esse é o indivíduo que merece o máximo de atenção, porque esse é o que está sob maior risco de, a partir do próprio micro-organismo que ele tem na pele ou no trato digestivo, ou em algum lugar dele mesmo, isso se disseminar ou entrar no lugar onde não deveria, causando a doença que é a infecção hospitalar. Quer dizer, num leito de UTI, só exemplificando, né? Vamos lá. Leito de UTI, um paciente pode contrair lá uma infecção hospitalar? Pode. Ao lado de outro paciente que necessariamente pode não ser contaminado, não ter esse tipo de problema por ter uma resistência maior ou por estar com outro processo infeccioso. Então, esse é um dos fatores. O outro fator, vamos falar então um pouquinho da questão da capacidade do micro-organismo. Então, tem micro-organismos que são bem adaptados ao ambiente. Eles sobrevivem na superfície, na água, no sabão. O sabão pode ser contaminado, o sabão comum, não o antisséptico, né? Então, tem várias situações em que ele pode ser mantido ali. Tanto que nos hospitais nós optamos pelo uso do sabão líquido e não mais aquele sabonete que a gente tem na casa da gente em barra, porque ali servia de meio de cultura, aquele líquido em volta do sabão, ficava ali e servia de meio de cultura para algumas dessas bactérias. Então isso é importante entender cada vez mais e usar isso a favor do nosso paciente. E, finalmente, a questão relacionada, nós já falamos então do próprio indivíduo, né, e do ambiente. O ambiente, o que nós podemos fazer para reduzir infecção? Nós podemos usar medicamentos durante a cirurgia, que são chamadas de antibiótico profilaxia. Você dá uma carga de antibiótico para impedir que o micro-organismo atinja o local onde está sendo feito o procedimento, que é onde tem a quebra da barreira, é onde tem a solução, onde ele poderia entrar, a porta de entrada para ele. Então, nesse momento, você dá uma carga de antibiótico, você já fez a limpeza antisséptica do local e tal. Mas, falando dessa maneira, existem outras medidas ainda. No paciente da terapia intensiva, que está com aparelhos para respirar, elevar a cabeceira reduz a chance de aspiração e de pneumonia. O cuidado com o catéter, aquele tubinho que vai direto na veia do paciente, os cuidados em manter o local limpo, o curativo sob vigilância e trocando à medida do necessário, tem toda uma rotina nesse sentido, e usar luvas e sempre lavar as mãos. Então, você tem uma série de medidas combinadas que vão favorecer o controle da disseminação de agentes e a redução de contaminação do local
Como o senhor falava, o catéter, o assondo, né? Sim. Que muitos pacientes são obrigados a usar ou para se alimentar, aquela sonda que vem no nariz. Sim. Né? A sonda nasointeral, sonda nasogástrica, tem vários, né? E até para urinar, ou às vezes Sim. as necessidades físicas a pessoa não consegue fazer. A sonda os médicos sempre apontam como um risco muito grande, porque ela é uma porta de entrada para o organismo ela direto. Ela quebra a barreira fisiológica, ela quebra uma coisa que a natureza fez ao longo do tempo. No caso, por exemplo, da sonda vesical, você tem a uretra, quando a urina sai, ela lava a uretra e retira grande parte dos micro-organismos que estão na uretra e leva, joga fora. E ainda tem dentro próximo à bexiga, tem uma válvula, funciona como uma válvula, né, um controle que impede da urina voltar. Né? Agora você imagina que ao colocar a sonda, ao introduzir a sonda, você tem uma continuidade, fica aberta a válvula lá no local dentro da bexiga, porque tem um corpo estranho. Pode haver o refluxo. A própria bactéria pode grudar na sonda. Então, o que você tem que fazer é, na hora de passar o catéter, ter o máximo de zelo, cuidados de antisepsia, já passar a sonda vesical conectada no sistema de drenagem de urina fechado, um sistema que já vem com válvula anti-refluxo também. Então, uma série de cuidados. E o mais importante, quando não houver indicação, tirar o mais precocemente possível qualquer procedimento que seja desnecessário. Então, se a sonda, o paciente está acordado, não precisa mais daquele controle, tem que tirar a sonda. Agora, nós temos que usar isso da maneira racional. Então, nós sempre estamos pesando risco-benefício. O benefício tem que ser vantajoso e para superar o risco de ter aquele procedimento. Doutor, e o caso da pessoa que vai visitar o paciente? Existe aí o risco tanto do paciente, de repente, se infectar com essa pessoa que veio da rua e está recebendo uma visita. Também existe o risco do visitante adquirir ou contrair alguma infecção, alguma doença em virtude do hospital ou do ambiente. Como isso daí pode ser controlado? Então, por isso que eu tinha proposto a discussão da prevenção da infecção. E a higiene das mãos é uma das medidas mais importantes nesse processo. Inclusive, nós temos aqui um vídeo, o senhor já viu também, sobre a lavagem das mãos, a maneira correta de se lavar a mão. Essa moça então abre, molha as mãos, fecha a torneira, impedindo o desperdício de água. Ela coloca uma quantidade ali líquido suficiente, já, né? O sabonete líquido para poder espalhar em ambas as mãos. Vocês observem que ela faz a lavagem esfregando entre os dedos, tanto pela frente como por trás da mão. Olha, observem bem. Ela vai limpar também os polegares, ela vai... isso realmente pouca gente claramente, faz, né? Ela vai também a parte da ponta dos dedos, as unhas, e assim, um cuidado a mais que a gente fala, principalmente o profissional de saúde que necessita usar muitas vezes, lavar muitas vezes a mão, é que ele procure usar a água mais fria, porque a água mais quente aumenta a chance de sensibilização, alergia a produtos, né? E eu notei aqui que ela lava também um pouco acima do punho. Ela pode lavar o punho. Hoje, a prioridade não tem mais esse estresse de lavar o punho como tinha no procedimento descrito inicialmente. Essa etapa é uma etapa importante, como também secar a mão, observem, secar a mão com cuidado para não contaminar a mão, né? Novamente com o papel. Toalha de papel descartável. Não pode ser aquele papel reciclável, tem que ser um papel, nesse caso, se você fizer isso no ambiente hospitalar, é diferente, né? Porque se você tiver o papel reciclável, você pode ter contaminação e levar isso de volta, né? Então teria que ser o papel de especial primeiro uso, né? E eu vi ali logo na sequência, não sei se pode pegar só esse finalzinho, se não der agora, deixa no ponto. Depois dela ter lavado, de ter secado, ela vai e novamente coloca a mão no recipiente ali. Aquele lá é o álcool. Ela fez isso. Aí nessa parte. Isso, quer ver no finalzinho? Ela secou. Ela faz ali. A higiene das mãos com o detergente, o sabão líquido, e agora? Depois ela passa o álcool gel. Veja, não é obrigatório fazer as duas etapas o tempo todo. A finalidade do sabão, do sabonete líquido, é retirar a sujidade.
ou seja, o excesso de oleosidade e a sujeira que a gente pode ter, uma poeira, alguma coisa que tem na mão. O álcool gel, não, ele tem uma finalidade antisséptica. Então você vai repetir o processo com a mesma técnica usando o álcool gel, como se estivesse fazendo a lavagem com sabão líquido. É a mesma sequência. Só que você vai estar diminuindo os micro-organismos patogênicos na mão. Em alguns momentos, você examinou o paciente, mas não teve contato com nada que sujasse a mão. Então você pode usar o álcool gel entre uma consulta e outra, entre um paciente e outro. Não teria necessidade de lavar com água Isso corrente. vai reduzir o tempo, né? Por exemplo, para o álcool gel, 20, 30 segundos seriam adequados para você fazer. Já na higiene das mãos, até 40 segundos seria o tempo necessário para você fazer uma boa higiene das mãos, né? Isso, então, é importante para quem entra e para quem sai do hospital também. É importante nós entendermos que, quando falamos em prevenção de doenças, nós estamos falando não só do paciente, da visita do paciente, do profissional de saúde que vai, pelo fato de trabalhar com doenças, ele está exposto também a levar alguns desses agentes, principalmente os que são contagiosos, né? Micro-organismos multiresistentes, estafilococo, muito conhecido, né? Então, você pode levar isso com você. E se você, eu entrei no quarto do paciente somente para apertar o botão, mas se ele está em isolamento, se ele tem uma recomendação de contato, que é o que a gente fala, tem que usar luva, você tem que, em um ambiente todo em volta do paciente, pode ter os micro-organismos e você vai contaminar seu dedo e depois, quando você sair, você sai levando esse micro-organismo. Então, o cuidado é sempre o mesmo. Calça luva, usa, mesmo tendo usado luva, entre um paciente e outro, você deve usar, fazer o antisséptico, no caso do álcool gel. Hoje, cada vez mais, das avaliações de qualidade que nós usamos no hospital é o consumo do álcool gel, por exemplo. Nós sabemos que há um investimento na qualidade do produto que o profissional de saúde tem acesso. Então, um sabão de qualidade não machuca a mão, e o profissional se sente mais à vontade de lavar a mão sem estar tão preocupado com isso, né? É importante lembrar, vocês estão observando, no caso, as minhas mãos não têm anéis nem nada. Eu estou toda hora lavando a mão, eu já tiro tudo, até um problema porque sério. Em tese ele retém uma aliança, perfeitamente. Essa é uma ideia simples e é isso mesmo que acontece. Então, quando a gente sai, depois de usar um hidratante, pode ter hidratante, sim. As pessoas usam hidratantes, vai ressecar um pouco, então você pode ter uma série de medidas de autocuidado também no próprio local, né? Então, essa associação de cuidados pensando também no profissional, né? Nós estamos agora em maio, nós temos o dia 5 de maio, foi o Dia Internacional da Lavagem das Mãos, dia 15 de maio é agora o dia de controle de infecção hospitalar, é um dos dias... 15 de maio. 15 de maio, tem também agora a Semana da Enfermagem, esse período de maio, não só o Dia das Mães, mas tem também a comemoração da enfermagem, então tem vários eventos que nos lembram essa questão do cuidar, né? do cuidado em relação à saúde. A gente escuta muito e vê muito a história do profissional que sai com o jaleco do hospital e de repente você está no restaurante, você está na padaria tomando café ou na banca de jornal e você vê aquele profissional com uniforme, né, com o jaleco que ele usa no hospital. Houve já uma controvérsia sobre isso, que não pode, tem que deixar lá, ou às vezes até dentro de ônibus, de metrô, as pessoas usando aquilo lá. Qual o procedimento ideal para isso, doutor? Bom, o jaleco, nós temos aí que separar duas coisas. Primeira coisa é o jaleco como uma vestimenta para diferenciar, como uma roupa, como também tem outras pessoas que usam roupas bonitinho, né? E o jaleco como uma vestimenta de área de trabalho, especificamente, vamos dizer assim, a roupa própria do local de trabalho. Então, nós temos aí que separar porque é o seguinte, jaleco não é obrigatoriamente uma roupa do médico. Vários profissionais de saúde, professores, né, fisioterapeutas, até pessoas que trabalham com outras situações, utilizam o jaleco. Porque o jaleco é branco, é fácil você identificar quando está sujo
e ao mesmo tempo tem muitos bolsos, né? Então tem muitos lugares para você colocar coisas. Então essa que era a ideia. Agora, qual é a recomendação correta? O profissional de saúde, ele tem que usar a roupa própria, por exemplo, a roupa do centro cirúrgico dentro do centro cirúrgico. Se ele vai utilizar alguma roupa própria daquele serviço, ele tem que usar no local onde ele faz o trabalho. Se o jaleco, que ele estiver usando com a finalidade de roupa própria, para atendimento das pessoas e tal, ele tem que tirar o jaleco e, inclusive, alguns locais, por exemplo, lá, algumas unidades onde a gente trabalha, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, nós temos os aventais, né, que são colocados, a pessoa veste o avental quando está fazendo o procedimento ou está atendendo o paciente e depois ele descarta o avental, se não vai continuar mais o atendimento. Então, são coisas bem separadas. Porque uma das reclamações que a gente escutava muito, exemplo, o hospital é aqui, tem um restaurante em frente ao hospital. Então, ele via o médico lá, a pessoa já sabia, esse médico trabalha lá, etc. Via com o jaleco que ele estava atendendo sentado lá almoçando. Está muito complicada essa situação. Eu concordo plenamente. É uma coisa que, no mínimo, gera uma discussão. Então, né? Esse colega não deveria fazer dessa maneira. Ele deveria ter cuidado com isso, porque ele dá uma impressão, né, de repente, equivocada para a população, né? Como também o profissional de saúde tem que lavar as mãos e tem que mostrar. Isso é uma coisa importante, você mostrar para o cliente que você está realizando esse procedimento. Então, você faz o procedimento e mostra, eu estou fazendo. Aí a pessoa vê que você tem zelo antes de examiná-lo, após examiná-lo. Então, faz parte também. Nós temos, talvez, que estar discutindo aí como incentivar as pessoas a estarem dialogando mais sobre o assunto. Eu acho que o paciente conversa com o profissional de saúde, se coloca... olha, o senhor lavou as mãos, o senhor mostra que lavou as mãos, e o colega tem que mostrar também que está fazendo o procedimento. Tomou os cuidados, Acho que todo mundo gosta de ser bem atendido, bem cuidado, né? E assim, é equivocado você sair com a roupa que está usando no hospital, né, para o restaurante. É complicada essa situação. Mas assim, eu tomaria cuidado, porque não só profissional de saúde usa jaleco, né? Não pode ter essa associação automática. Fica uma coisa complicada você achar que todo mundo... Agora, o colega também pode fazer outras coisas equivocadas. O estetoscópio, por exemplo. Se ele limpou o estetoscópio, por que ele não guarda, né? Aí ele leva o estetoscópio pendurado e põe no restaurante também. Quer dizer, são situações que devem ser evitadas pelo próprio colega, né? É uma situação, você não sabe se ele limpou, né? Fica sempre aquela dúvida. Então, para não ter a dúvida, a melhor coisa é evitar se expor, né? Acho que a questão passa mais por um pouco de cuidado, né? Como a gente tem que ter cuidado em todas as ações nossas do dia a dia, né? Na maneira de você se dirigir, ser educado, ser cordial, ser gentil. Não tem justificativa você ser grosseiro com um paciente que está sofrendo ou que tem um problema qualquer. Não então, só ele, família. Qualquer pessoa. Então, assim, a gente entende que no momento da doença é um momento crítico, né? Um momento que está todo mundo estressado. Emocionalmente. Todo mundo abalado. Então, mas aí o profissional de saúde tem que ter clareza disso. Você não pode... Você vai, acalma o cliente, conversa, ouve, né? Dialoga com o cliente. Porque se a gente ficar cada vez mais criando problemas, é fácil criar problemas. Problema, né? É fácil. Isso, nós temos que... buscar maneira de resolver. Isso é uma postura mais cordata, sempre. Eu estimulo isso. Eu acho que a gente tem dificuldade, então vamos resolver, vamos conversar, vamos dialogar. E, acho que a saída melhor possível, né? E o Brasil, em relação ao resto do mundo, em matéria de prevenção, em matéria de procedimentos, como nós estamos? Nós estamos seguindo um padrão internacional? Estamos melhor, pior, precisa melhorar? Nós temos várias áreas de excelência no Brasil, como temos também problemas em outros locais, né? Então, por exemplo, o Estado de São Paulo é muito bem organizado em relação a esse cuidado. Eu posso falar bem do Estado de São Paulo, que nós moramos aqui e nós trabalhamos aqui há algum tempo. Então, essa sensação de que vem há mais de 10 anos já desenvolvendo esse trabalho é sensacional.
Nós temos também vários outros estados que tentam fazer da mesma maneira um trabalho em relação à questão da prevenção e o trabalho de divulgação das informações de controle de infecção está lá. Havia, a nível central, no Ministério da Saúde, também uma série de informações e há uma série de ações, tem manuais, tem uma preocupação em atualização e hoje, através das sociedades também, nós encontramos uma integração maior e motivando os profissionais. Na terapia intensiva, houve agora recentemente um evento, uma campanha para a higiene das mãos, né? E agora, na Sociedade Brasileira de Infecto, também tem várias ações com esse intuito, preocupados com esse intuito, como tem também o grupo da enfermagem e todas as outras profissões relacionadas à área da saúde. Eu vejo que o Brasil teve um progresso muito grande, uma conscientização maior por parte dos profissionais de saúde que trabalham com isso, uma organização melhor da própria sociedade, independente dos órgãos governamentais, né? Muita coisa disso é parte da sociedade que vem se organizando, né? Mas nós temos muito a caminhar ainda. Nossas taxas ainda são um pouco mais altas, mas nós somos um país tropical, né? Nós temos outras características, né, que podem ser diferenciadas e a gente tem que entender qual que é o nosso... O clima frio, ele ajuda o combate. Em alguns sentidos, a pessoa sua menos, né? Até o ar-condicionado, acho que manter a temperatura numa determinada... talvez seja mais fácil do que aqui, a 40 graus, você tem que baixar para 20, né? Acho que tem algumas diferenças em relação a características. Mas nós temos uma característica boa também, nós temos muita gente afim de fazer dar certo. E talvez seja esse um bom momento para a gente estar convidando as pessoas, convocando as pessoas a participarem ativamente desse processo. A medida mais simples começa com a higiene das mãos. Isso foi identificado há mais de 150 anos, a pessoa nem sabia que havia um agente microbiano causando doença, né, que foi o Inácio Philipp Semmelweis, na Europa, né, que identificou que a lavagem, a higiene das mãos, reduzia a ocorrência de febre puerperal, por exemplo, que foi o que ele fez na época. Então, a gente tem que focar naquilo que é fundamental da questão do controle de infecção, que é no indivíduo, naquele profissional que é valorizado porque ele faz o seu trabalho bem feito. Não precisa de 1000 fiscalizações, porque ele sabe que aquilo é importante e ele faz. Ele é dele, a iniciativa é dele. Agora nós precisamos estimular esse indivíduo a continuar fazendo bem feito o seu trabalho. E isso depende também dos diretores conseguindo um material de qualidade, sabão de qualidade, álcool de qualidade, material de qualidade, todo mundo preocupado com isso, e mostrar o resultado. Olha, vocês fizeram bem feito, olha aqui, tal. Então, todo mundo gosta de ser reconhecido. Quem trabalha na área da saúde trabalha porque tem vocação, porque gosta, porque se fosse só pensar em ficar rico, acho que era melhor ser banqueiro, né? Não sei, aí a profissão parece que banqueiro ainda é melhor, né? Então, assim, em termos gerais, eu acho que essas coisas deveriam ser sempre estimuladas e valorizadas, né? Doutor, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, nosso tempo está se esgotando, e colocar à sua disposição algum recado, algum contato que o senhor queira passar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer e dizer que vim em nome da Sociedade Brasileira de Infectologia participar aqui dessa entrevista e incentivar as pessoas. Vamos buscar soluções na prevenção do controle de infecção hospitalar, buscar alternativas criativas, vamos divulgar essas ações e quem sabe aí vamos todos juntos participar do melhor resultado, que é a redução do número de casos de doença em geral. Obrigado. Doutor, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.